Eu tenho certeza que você já ouviu falar de hérnia de disco. E se você passou o olho aqui no meu canal, você viu vários vídeos de cirurgias para hérnia de disco, falando algumas coisas de hérnia de disco. Mas semana passada teve um paciente que passou comigo e falou: doutor, e como que eu vou saber se eu tenho hérnia de disco? Que sintoma eu teria? E na verdade eu me dei conta que no canal eu nunca fiz um vídeo falando de sintomas de hérnia de disco. O que é hérnia de disco quando se fala em sintomas? Então fica aqui no vídeo que a gente vai falar sobre hérnia de disco. Bem, o que é a hérnia de disco? O nosso disco intervertebral é o amortecedor da coluna. Eu sempre falo isso para os pacientes. Ele é o que sustenta o impacto, ele é o que provê movimento à coluna. Então, assim, muito se fala sobre o disco intervertebral. O disco intervertebral, que é essa estrutura que está entre cada vértebra, ele é o que provê amortecimento em esportes de impacto e provê movimento quando nós movimentamos nossa coluna. Então, vias gerais, ele é uma estrutura super importante, que ele é o que dá elasticidade à nossa coluna e movimentação. Mas esse disco, ele pode, com o passar do tempo, ele degenerar. Nesse caso é o que chamamos de discopatia. Numa fase inicial, esse disco, que é o nosso amortecedor, ele começa a ficar mais rígido. Por quê? O que faz com que o disco tenha essa elasticidade, essa capacidade de amortecimento? É a água que retém no interior desse núcleo do disco. Então, os discos produzem continuamente suas proteínas. Há proteínas que formam a sua camada externa, que chamamos de ânulo fibroso, e tem proteínas que formam a sua parte interna, que chamamos de núcleo pulposo. A maior parte das proteínas que formam a sua parte interna chamamos de proteínoglicanos. É um tipo de proteína que a função dela é segurar a água junto a ela. Então, com o passar do tempo, com o disco sob uma pressão elevada, os vasos sanguíneos que nutrem esse disco intervertebral, eles sofrem uma compressão exagerada. Então, eles não provêem nutrientes à parte central do disco. Esses nutrientes faltando não terá uma produção proteica adequada. E essa falta de produção proteica faz com que o disco perca água. Isso aí você pode ter visto lá no seu laudo de ressonância como uma desidratação. Então muitos pacientes já chegam: doutor, eu li aqui desidratação, mas eu tomo 3 litros de água por dia, por que está sem água no meu disco? Então, na verdade, o problema não está na falta de água, e sim na falta das proteínas que retêm essa água. Então não adianta você tomar água, ou tampouco algumas coisas que a gente vê na internet, como água com sal e etc. Então, vias gerais, o que precisa? Melhorar o efeito compressivo sobre esse disco para que ele produza melhor as suas proteínas, para que ele retenha a água. Perdendo essa água, o disco se torna mais rígido. Na ressonância a gente vê um aspecto mais escuro. Só desse disco se tornar mais rígido, nessa fase o paciente já pode ter um padrão de dor lombar. Então, assim, se fala-se muito de dor discogênica. O que seria dor discogênica? É um padrão de dor que o paciente sente uma dor lombar posterior, uma dor nas costas, na parte de trás, principalmente quando vai fazer uma atividade em flexão. A exemplo, lavar uma louça na pia, ou passar um rodo, ou fazer uma atividade em uma bancada e fica muito tempo com o corpo jogado para frente, vamos dizer assim, e isso causa uma dor lombar. Esse padrão de dor, que é chamado dor discogênica, pensava-se, ou ainda está em discussão isso, que a dor vinha diretamente do disco. Mas hoje se discute se de fato esse disco tem uma inervação que causa dor. E talvez essa dor não venha das partes posteriores associada à degeneração do disco. Mas em vias gerais, isso está associado sim à alteração do disco. E o disco que é o fator que começou a esse problema. E nesse momento de dor lombar, que é esse padrão dor discogênica, o que a gente recomenda ao paciente? Fortalecimento da musculatura. Então temos que trabalhar um fortalecimento da musculatura paravertebral. Outro padrão de dor que é muito comum do disco é a radiculopatia ou a ciatalgia, quando a dor vai para o nervo ciático. Quando isso acontece? Quando há de fato ruptura do disco ou um abaulamento importante. Então, a fase a seguir da desidratação discal é o abaulamento. O disco, sem as suas proteínas adequadamente, eles abaulam lateralmente. E isso pode comprometer o local onde sai a raiz do disco.
Então, um exemplo aqui no meu molde é quando sai esse conteúdo que comprime a raiz. Nesse momento, o paciente vai ter como sintoma uma dor irradiada para a perna e ela geralmente chega até o pé. Então, esse é o sintoma que chamamos de ciatalgia, dor do ciático, a dor que irradia para a perna. Em minhas consultas, sempre eu pergunto, a dor vai para a perna? Porque isso é um marcador cial, não há necessidade de cirurgia. Quando há compressão da raiz nervosa, isso traz para a gente uma preocupação, porque a raiz nervosa sob compressão, ela pode sofrer um processo de degeneração, ou seja, o nervo, aquela raiz nervosa, pode morrer. Neurônio não regenera. Então, uma vez que houve uma morte celular daquele nervo, o paciente vai ficar com a sequela. Então, nos preocupa muito o sintoma de dor. Dor é um sintoma irritativo, é o primeiro sintoma que o paciente vai ter com hérnia de disco. Mas principalmente se o paciente já tem uma dormência para o pé ou um pé com fraqueza. Isso significa o quê? Que o nervo dele pode sim já ter morrido. Se esse nervo passou por um processo de necrose, morreu, o paciente vai ficar com a sequela. Então, a gente tenta intervir antes de chegar a esse ponto. Então, em vias gerais, aquele paciente que vai precisar de uma cirurgia para hérnia de disco é aquele paciente que tem a dor irradiada para a perna. Aqueles uns que têm dor lombar, a gente tenta controlar a dor lombar com procedimentos minimamente invasivos, a exemplo, infiltração, risotomia ou fortalecimento, tá? Então, para concluir, meu sintoma é da hérnia de disco? Bem, o seu sintoma provavelmente é da doença degenerativa da coluna. Se for aquela dor irradiada para a perna, sim, o sintoma é da hérnia de disco. Retirando a hérnia, melhora a dor. Porém, a dor lombar ela tem múltiplas causas e a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com outros diagnósticos, por exemplo, doenças do quadril, doenças da articulação sacroiliaca e etc. Então, uma avaliação aprofundada do seu problema pode dizer sim, da onde vem e se é uma única causa. Mas em vias gerais, o que a gente sempre recomenda para a saúde da sua coluna? Mantenha um peso adequado e uma atividade física regular. Isso vai fazer com que você, por mais que tenha alterações no exame de ressonância, que por exemplo a discopatia, a desidratação discal, se mantenha com uma boa qualidade de vida. E vale lembrar, o que apareceu no exame dificilmente voltará ao normal. Então o foco sempre de um tratamento vai ser que você não piore esse problema. Porque melhorar dificilmente a gente vai encontrar uma melhora no exame. Mas a melhora clínica é provável sim. Ou seja, você para de ter dor, para de ter os sintomas. Esse vídeo te ajudou? Aposto que ajudaria outras pessoas também. Encaminhe esse vídeo aos seus amigos e familiares. E siga o nosso canal, tem vários vídeos falando sobre hérnia de disco e outros problemas relacionados à coluna e o encéfalo.